Olá, está começando mais um programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre a abolição da escravatura, ela que ocorreu em 13 de maio de 1888. E o convidado do Unifra Entrevista desta semana é o professor Leonardo Rem, professor do curso de História, aqui do Centro Universitário Franciscano, a quem nós agradecemos, professor, mais uma vez pela gentileza de participar do Unifra Entrevista. Obrigado, é um prazer, sempre é um prazer colaborar. Prazer é nosso em poder contar com o senhor aqui no programa. Professor, no ano que vem, 2018, nós vamos celebrar aí 130 anos do fim da escravidão aqui no Brasil, Se a gente fosse contextualizar o início dela e por qual motivo os negros acabaram sendo feitos escravos, como é que a gente poderia contar essa história para quem acompanha o Unifra Entrevista? O processo de escravidão no Brasil, ele inicia quando inicia o processo de escravidão da era moderna do mundo, no contexto das grandes navegações, expansão do Império Português, busca por novos mercados, busca por especiarias nas Índias Orientais. Nessa saída dos portugueses para os mares, eles adentraram o continente africano, que eles não sabiam naquele período, século XV, que era um novo continente. E lá, no trato dessas mercadorias do continente africano, com as mercadorias do continente africano, eles descobriram prisioneiros que eram escravos de tribos pontuais na África e começaram ali um negócio de escravidão que se tornou algo muito lucrativo, algo de grande vulto durante todo esse período da Idade Moderna. Então os portugueses foram os pioneiros, logo a seguir acompanhado por holandeses, ingleses, E a partir dali, a Idade Moderna, ela tem como um dos seus centros, talvez o seu centro principal, o comércio de escravos. O comércio em si e a utilização de escravos como mão de obra mundo afora. Foi nesse período, inclusive, professor, que muitas tribos, o senhor colocava, pessoas da mesma tribo, pais, filhos, netos, foram divididos. Uns foram levados, por exemplo, para a América Central, outros vieram para a América do Sul, enfim. Muitas famílias africanas lá acabaram sendo separadas de uma maneira brutal, Sim, a escravidão, os escravos vendidos, as pessoas vendidas que seriam feitas de escravos, ela é de diversos povos da África. E não havia a mínima preocupação na manutenção de laços familiares, algo desse tipo. Pelo contrário, se procurava separá-los, E eles iam para o mundo afora, para várias regiões do mundo, especialmente várias regiões do próprio continente africano, e perdiam os vínculos familiares para sempre. Mesmo os que vinham diretamente para um território, uma colônia, por exemplo, como o caso do Brasil, eles eram em geral separados, na vendagem aqui no Brasil e nunca mais tinham nunca mais estabeleciam os seus laços. Sim. Trazendo novamente para o Brasil a questão da escravidão, os registros históricos, professor, mostram que entre 1530 e 1850, cerca de 3 milhões e 500 mil negros foram trazidos da África para o Brasil, Ou seja, isso é uma população muito grande e que para a época da colonização também era extremamente populosa, Sim, a escravidão, o vulto da escravidão é algo extremamente grandioso, Por exemplo, os Estados Unidos recebeu milhões de escravos, o Brasil também milhões de escravos. É algo que os historiadores consideram assim que o sistema funcionava de maneira bastante lucrativa. Não era algo assim, a utilização da mão de obra escrava como algo que pudesse inviabilizar a continuidade da produção ou que comparativamente com uma mão de obra assalariada pudesse inviabilizar, Porque o negócio em si era bastante lucrativo e a mão de obra escrava era bastante produtiva em si, Então isso fazia com que se perpetuasse a escravidão, Então durante todo esse período da Idade Moderna, que vai até o final do século XVIII, mal se falava no final da escravidão por questões humanitárias, algo do tipo, porque certamente a manutenção do sistema ela estava totalmente ligada à lucratividade da escravidão. Que é exatamente minha próxima pergunta, professor. A gente sabe que havia pessoas contrárias à escravidão, seja sob o ponto de vista humanitário, até mesmo econômico, mas o fato é que o fator econômico, professor, sempre acabou se sobrepondo ao fator humano, para, por exemplo, na hora de escravizar o negro,
de fato escravizar. E um detalhe, o negro ele só acabou sendo escravizado porque os portugueses, quando chegaram aqui, encontraram enormes dificuldades e não conseguiram escravizar os índios, que de certa forma foram protegidos pelos jesuítas, enfim, pela Igreja Católica, né? A escravidão indígena em si, ela foi utilizada durante esse período da colonização do Brasil. Inicialmente com maior monta, mas ela nunca deixou de ser utilizada, especialmente nos momentos em que diminuiu o fluxo de mão de obra dos escravos africanos por questões de guerras ou outra questão política. Mas mesmo em momentos de maior fluxo de escravos, escravos africanos, eu digo, a escravidão indígena ela não deixou de ser utilizada, né? Os indígenas eles ofereceram resistência, eles não entendiam a maneira, o trabalho feito em grande vulto, grande produção, regrado, horário e tudo mais, mas especialmente assim hoje em dia os historiadores consideram que a razão assim para a utilização maior da mão de obra escrava africana no Brasil em relação à mão de obra indígena como escravos, né, tem a ver com o próprio tráfico de escravos internacionais, com os interesses das pessoas que faziam a vendagem desses escravos no Brasil, que eram os mesmos que compravam a produção, por exemplo, de açúcar. Então, o escravo africano ele era colocado no negócio como um todo. Então, ele era vendido para os senhores de engenho, e esses senhores de engenho se viam praticamente obrigados a comprar esses escravos, porque fazia parte do negócio da vendagem da mercadoria, no caso do açúcar, no comércio internacional. Isso se explica então o motivo pelo qual, professor, o fim da escravidão aqui no Brasil ele foi lento e visto até com certo prejuízo pelos fazendeiros da época? Sim, a classe dominante durante o Brasil colônia e durante o Brasil já independente, Brasil Império, ela era composta por grandes comerciantes, principalmente esses grandes comerciantes importadores e exportadores, e uma das mercadorias eram os escravos, né? E também por os senhores de engenho. Esses senhores de engenho, devido à grande lucratividade que tinham e por seu negócio depender da utilização da mão de obra escrava, eles fizeram o máximo para postergar o fim da escravidão no Brasil. Nesse momento, assim, do século XIX, já Brasil independente, em que tudo indicava no mundo que a escravidão iria terminar, a Inglaterra, tinha sido uma grande comerciante de escravos, tinha abolido e pressionava nesse momento as outras nações para terminarem com a escravidão, com o tráfico de escravos e também com a própria escravidão interna, certamente interessadas num mercado consumidor maior para os seus produtos, com pessoas assalariadas, né? A Inglaterra pressionava essas nações no século XIX e pressionou inúmeras vezes o Brasil, e nem isso foi o suficiente para o Brasil imediatamente terminar com a escravidão, mesmo que o Brasil estivesse praticamente nas mãos da Inglaterra em termos da geopolítica internacional no século XIX. Então a classe dominante senhorial no Brasil no século XIX ela é extremamente conservadora em relação à continuidade, à manutenção da escravidão, por isso demorou tanto tempo. Sim, o Joaquim Nabuco foi um dos principais abolicionistas, né, que nós tivemos aqui no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Fala um pouquinho sobre ele, professor. Acho que é um personagem importante da gente lembrar sobre o fim da escravidão. É muito interessante, ele tem obras que são fundamentais para a literatura brasileira, para o movimento abolicionista brasileiro também, como um todo, o abolicionismo, né? E ele é uma figura de destaque no Senado, né? Ele foi uma figura de destaque no Senado, filho de senador do Nabuco de Araújo, né? Que já tinha um destaque. Ele era, pelo que consta, assim, um excelente orador, né? Uma pessoa cativante no seu discurso, e ele era uma das principais personalidades de destaque do movimento abolicionista. Ele considerava inadmissível o Brasil, já na segunda metade do século XIX, que é o período em que ele viveu e atuou no Senado, continuasse com a escravidão, por questões humanitárias, questões da própria geopolítica internacional, que naquele momento não seria mais admissível, né? Então ele foi uma pessoa orgânica, extremamente importante no movimento abolicionista, o que não quer dizer que fosse somente ele, né? Ou pessoas assim de destaque político que atuassem. Havia pessoas, desde ex-escravos, simpatizantes, que atuavam no movimento abolicionista. E o Joaquim Nabuco ele tem uma peculiaridade, que ele era monarquista.
boa parte dos defensores da abolição no Brasil nesse período, eles eram republicanos, já estavam inseridos no movimento de defesa da República. O Joaquim Nabuco não, permaneceu até o final de sua vida, não monarquista em termos de pureza das ideias monarquistas, mas como um crítico da possibilidade da República no Brasil, né? O perfil da República que o Brasil poderia ter, né? Em termos de continuar e até reforçar a interferência de setores econômicos, como a própria elite cafeicultora, no poder, da política brasileira. Sim, foi sem dúvida um dos grandes personagens aí para o fim da escravidão aqui no Brasil. Daqui a pouco alguém que está acompanhando o Unifra Entrevista está pensando, mas não vamos falar da princesa Isabel lá da Lei Áurea. Vamos sim, mas isso depois do intervalo, porque agora a gente faz um intervalo rápido de 1 minuto para você tomar uma água aí rapidinho no banheiro, aí tudo mais, dar uma respirada, e na sequência nós voltamos aqui com o professor Leonardo Rehm, do curso de História do Centro Universitário Franciscano, para falar mais sobre a abolição da escravidão aqui no Brasil. Já voltamos. Durante o fim de semana, você confere os assuntos que foram destaque no Centro Universitário Franciscano. O Edição da Semana você acompanha no canal 15 da NET todos os domingos, no horário do Jornal da Unifra, e também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Espero por você. Até lá! Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar a sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural, todas as quintas-feiras, aqui na TV Unifra. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista, e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre a abolição da escravatura aqui no Brasil, algo que ocorreu em 13 de maio de 1888. E o convidado do Unifra Entrevista desta semana é o professor Leonardo Rehm, professor do curso de História aqui do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez, gentilmente, professor, agradecemos a presença de estar disponível para gravar este Unifra Entrevista. E eu já quero fazer uma pergunta para o senhor agora aqui, professor. Na segunda metade do século XIX, a região sul do Brasil, aqui onde nós vivemos, né, passou a empregar trabalhadores, né? Trabalhadores assalariados, imigrantes estrangeiros, mais precisamente a partir de 1870 ali, né? Talvez 5 anos antes, alguma coisa assim. Na região norte, professor, as usinas produtoras de açúcar começaram a substituir lá os primitivos engenhos, né, por um maquinário, digamos assim, por máquinas, né? Ou seja, era grande a necessidade do surgimento de indústrias. Foi nesse momento que surgiu a pressão, de fato, dos ingleses, do Reino Unido, para colocar assim melhor, sobre o Brasil para acabar com a escravidão? A pressão é anterior, Jareta, desde do Brasil independente, a independência do Brasil em 1822, que foi reconhecida pioneiramente pela própria Inglaterra. A Inglaterra fez uma pressão sobre Portugal para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Desde aquele momento, logo nas relações diplomáticas, início das relações diplomáticas do Brasil independente, a Inglaterra já pressionara para o fim do tráfico de escravos. Então, em 1831 foi feita uma lei, daí várias leis feitas que não foram cumpridas pelo governo brasileiro, as famosas leis para inglês ver. O governo estabelecia leis, mas não cumpria, era mais para enganar os ingleses, por isso essa expressão da época, leis para inglês ver, né? Até que em 1850 praticamente terminou-se com o tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz. Ou seja, então a extinção do tráfico negreiro é que, de certa forma, contribuiu mesmo para o fim da escravidão, isso, né? Porque ali tudo indicado, depois do fim do tráfico, tu teria que lidar com a mão de obra escrava existente no território nacional. O que não significa que a escravidão tenha terminado, até porque há registros de casos no Brasil, que não teriam sido poucos, tipo os do 12 anos de escravidão, o filme de 12 anos de escravidão, que retrata os Estados Unidos, de pessoas que eram livres e que foram capturadas e vendidas como escravos, porque o número de escravos diminui devido ao fim do tráfico e a pressão sobre as pessoas livres, tendo que provar que elas eram livres.
aumenta, né? Então, a pressão inglesa para o fim do tráfico e depois, consequentemente, pela própria fim da escravidão no Brasil, ela é bem anterior. A introdução da mão de obra livre, assalariada, principalmente por parte de imigrantes vindos de fora, ela corresponde a um esforço do governo brasileiro já de introduzir uma mão de obra assalariada, já visando, isso já em metades do século XIX, visando um futuro fim da escravidão geral no Brasil. E até mesmo parte da explicação para essa vinda da mão de obra imigrante livre para o Brasil tem a ver com as ideias, digamos assim, racistas desse período, que consideravam que, até mesmo intelectuais brasileiros, consideravam que seria muito difícil o Brasil evoluir enquanto nação com a mão de obra livre, composta principalmente por negros. Então, eles pressionaram um governo também para que eles adotassem a vinda de imigrantes europeus. Para miscigenar, de certa forma. Para miscigenar, para fazer o projeto de embranquecimento da população brasileira. Sim. O senhor estava falando das leis, né? Das leis para inglês ver. E eu anotei algumas aqui, professor. O senhor se refere, por exemplo, à lei do ventre livre? É isso? Essa não é bem uma das chamadas leis para inglês ver, né, que são mais as leis que são de corresponde a previsão de fim do tráfico de escravos e que não ocorreram realmente na prática. A lei do ventre livre, ela é até discutível. Será que se ela seria mais uma maneira de ludibriar um movimento abolicionista que já era bem consistente nesse período ou não, né? Não fica bem específico na história de que maneira isso aconteceu. Alguns consideram que é uma vitória assim parcial do movimento abolicionista e de uma solução assim pelo fim da escravidão de certa maneira negociada e consensual. Outros consideram que essa lei do ventre livre, ela teria muito mais o intuito de ludibriar realmente a opinião pública, especialmente a opinião pública que era a favor do fim da escravidão, porque ela dizia que todos os escravos nascidos todas as crianças nascidas filhos de escravos, a partir daquele momento, elas estariam livres, mas elas poderiam ser tuteladas até. Daí tinha uma graduação na lei até 6 anos, depois podendo ficar na fazenda até 20 e poucos anos de idade. Ela tem uma relação também muito estreita com a questão da lei dos sexagenários, né? Todo negro acima de 60 anos estava livre também a partir desta data aí, né, professor? A lei do ventre livre, ela é de 1871 e a dos sexagenários é de 1885, então a dos sexagenários é bem posterior, ela é quase nos estertores ali da escravidão no Brasil. A lei dos sexagenários, ela praticamente não chegou a vigorar plenamente no Brasil, porque ela previa que os escravos que tinham 60 anos, eles poderiam ser utilizados por mais 3 anos, né? E até porque a idade de que um escravo atingia raramente chegava a essa idade, Sim. né? A expectativa de vida da população média brasileira não escrava, a população média não atingia 60 anos, imagina a população de escravos, né? Mas mesmo o principal, assim, em termos de leis que atenuavam a escravidão e que de certa maneira foram importantes para o fim da escravidão, a abolição em si, em 1888, diz respeito a alguns itens de todas essas leis citadas ali, que elas previam a possibilidade do escravo ir acumulando uma poupança, um pecúlio, para poder comprar a sua escravidão, a sua alforria. E isso foi ocorrendo, várias dessas leis estabeleciam isso como um direito dos escravos. E daí muitas vezes o movimento abolicionista, pessoas simpatizantes, elas auxiliavam, advogados, auxiliavam os escravos a irem acumulando uma poupança para ir comprar. Muitas vezes eles compravam, auxiliavam a compra da alforria de escravos fugitivos, né? Então essa possibilidade de que a pessoa pudesse acumular um dinheiro, um capital para poder investir na sua liberdade é algo assim que mesmo não tendo tanto destaque em geral assim na opinião pública, na historiografia, na produção historiográfica, foi algo muito importante, né? Porque isso certamente minou a continuidade da escravidão no Brasil.
Professor, vamos chegar então dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Primeiro, por que recebeu o nome de Lei Áurea, professor? E por que a Princesa Isabel assinando? A Princesa Isabel assinou porque o Dom Pedro II ele não estava no Brasil. Era o pai dela. É isso, Dom Pedro II, seu pai, não estava no Brasil nesse período. Ela que então assinou a Lei Áurea, que é a libertação dos escravos. Até um debate historiográfico a respeito da Princesa Isabel, porque, em geral, o movimento negro, que vai se reforçando no Brasil na década de 70, agora do século XX, década de 80, ele fez toda uma campanha para não haver a continuidade do destaque da figura da Princesa Isabel e do 13 de maio como uma data comemorativa, uma data de lutas e data de reflexão, e sim o 20 de novembro, a data da morte do Zumbi dos Palmares. Isso foi algo muito significativo, importante até simbolicamente para o movimento negro no Brasil. Mas o que eu digo é que hoje em dia tem se discutido a respeito da figura da Princesa Isabel. Alguns historiadores têm achado registros de que ela tinha uma certa organicidade dentro do movimento abolicionista brasileiro, que ela não era apenas uma figura decorativa, mas que ela teria tido participação mais efetiva, o que não quer dizer que a escravidão no Brasil tenha terminado por suas benesses, pela sua atuação particular, desprezando toda a questão do movimento pela libertação dos escravos, no qual muita gente se envolveu, né? É algo muito mais amplo do que o próprio Canetaço, né? Chamado Canetaço, uma figura representativa da elite brasileira. A elite brasileira. Sim. Professor, teve até recentemente, não colocaria recentemente, mas já foi tema até de programa político aí, professor. Quanto que custaria um escravo hoje, se a gente fosse trazer para os dias atuais? Há quem diga que ele custaria mais que um assalariado que ganha hoje o salário mínimo. Como é que a gente poderia fazer um cálculo aproximado para a gente ter uma ideia? É difícil, né, fazer essas conversões. Há quem faça esse exercício, né, até tentando questionar se a mão de obra escrava ela não teria sido um óbice, uma dificuldade para o desenvolvimento econômico do Brasil nesse sentido. Mas como eu falei anteriormente, né, mesmo que o escravo ele fosse relativamente caro, né, durante a sua utilização, especialmente no Brasil colônia, né, o negócio do vulto, o negócio da venda de escravos, que tinha um grande vulto, e a maneira como ele é utilizado nas fazendas, ele proporcionava uma grande lucratividade. Se não houvesse uma grande lucratividade, mesmo com o preço individualmente de cada escravo sendo algo substancial, tanto que parte da população livre não tinha escravos devido ao próprio impeditivo do preço. Ele não inviabilizava a reprodução do sistema e até a sua ampliação. Então ele era muito lucrativo, né? Então ele não inviabilizava que essa classe dominante brasileira ela continuasse se estabelecendo e até crescendo economicamente, né? Mesmo que pontualmente fosse até não desprezível o preço por unidade, né, dos escravos. Muito difícil a gente estabelecer um valor, mas tudo bem. Professor Leonardo Rem, professor do curso de História aqui do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado mais uma vez pela presença e por ter participado do programa Unifra Entrevista. Obrigado e até a próxima. Até a próxima oportunidade. Olha só, a Unifra Entrevista volta na próxima semana, hein? Sexta-feira, 6 da tarde, primeira exibição, depois você pode acompanhar as reprises ao longo da TV, ao longo da programação da TV Unifra no canal 15 da NET e também no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.